Vamos à palavra então? Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Glória a Deus, peça ao Senhor que fale ao teu coração. Pai, nós estamos diante do Senhor, na tua presença, precisamos da tua graça, da tua misericórdia, da manifestação do teu poder. Em nome de Jesus, oramos, dependendo do Senhor, e pedimos, fala conosco esta noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías 46, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11, e eu separei um título dessa mensagem, que Deus é o nosso Deus, uma boa interrogação, que Deus é o Deus que você serve, irmão? Você sabe quem é o teu Deus? E na verdade essa é a pergunta, e pela palavra nós queremos entender quem é de fato o Deus o qual servimos. Eu sirvo a Deus, mas nem sabe quem é Deus na verdade. Eu preciso compreender um pouco do que o Senhor, de quem é o Senhor, como Deus trabalha, enfim. Lendo a palavra então, versículo 5 diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostrem e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave da rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitos dizem conhecer a Deus, outros dizem que servem a Deus, mas fica sempre esta pergunta: você sabe quem é de fato o teu Deus? Aqui nesse texto, Isaías está relatando que o Senhor está exortando a nação de Judá por conta de se desviarem mais uma vez da presença de Deus e se prostrarem diante de ídolos, de deuses, de imagens feitas pelas mãos humanas. Talvez você não entenda bem o que é isso, talvez nem tenha avaliado o que representa você se prostrar diante de uma imagem, fazer menção de Deus àquela situação e dizer aquilo é Deus, e o Senhor está reprovando isso. Eu não sou um Deus feito por mãos humanas, meu valor excede muitíssimo essas coisas. Não se prostrem, não se renda diante de um Deus feito por mãos humanas, ou prospectado, imaginado, desenhado. Na verdade, o Senhor está reprovando a postura do seu povo.
E ele diz: eu sou o verdadeiro Deus. Eu não posso ser comparado com nada e com ninguém. Você não pode ter nada que vai se assemelhar a mim, porque Deus é Deus, e ninguém sabe a sua forma, o seu jeito. Deus é Deus. Eu me lembro que num momento, em uma certa altura da caminhada da vida cristã, alguém me aborda e diz: quem é Deus? Eu falei: Deus é Deus e não se explica para ninguém. Mas quem foi que criou Deus? Eu falei: olha, se eu te responder foi um Deus, você vai me perguntar quem foi que criou Deus, que criou Deus. Por que que não dá para você explicar quem é Deus nesses termos de criação? Porque Deus coexiste, Ele simplesmente passou a existir. Ninguém sabe a sua origem, e ninguém saberá o seu fim, porque a Bíblia diz que Ele é eterno. E eterno é eterno, não tem dia de criação, não tem dia de morte, é para toda a eternidade, que não tem fim. Amém, igreja? Deus é Deus dessa maneira. Então, quando você tem a revelação de um Deus verdadeiro, que isso acontece no teu íntimo, no teu espírito, isso não é herança que eu recebo do pai e da mãe. Tem muita gente que diz: eu não vou mudar de religião, porque o meu pai era dessa religião, a minha mãe. Irmãos, Deus não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa que nós construímos, o ser humano construiu. Por desejo, por necessidade de tentar entender quem é Deus, as pessoas foram tentando achar representações de Deus. Pastor, mas quem não conhece esse Deus? Quando você lê Romanos, você vê que o Senhor se revela pela sua própria criação. Deus faz questão de se revelar. O índio que nunca ouviu falar de Deus, muito bem, qual é o problema? Deus se revela pela natureza, e por aquilo que ele conhece do que Deus se revela, como Deus se revela, assim ele será julgado. Está em Romanos capítulo 1, capítulo 2. Quem é Deus? Quem é o Deus que eu estou servindo? E eu espero que você esteja servindo ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro. E é muito forte quando você diz verdadeiro, né? Porque está dizendo que os outros não são. Claro, se só existe um Deus verdadeiro, os outros são o quê? E eu preciso entender isso. O nosso Deus não é o Deus feito por mãos humanas. Deus não precisa de atalhos, de intermediários. Você tem acesso a Deus direto, você pode falar com Ele, uma vez que você entenda uma coisa. Jesus disse, coloca por favor, João capítulo 14, versículo 6. Enquanto ele põe, eu quero esperar, porque eu quero ler esse texto com você. Respondeu-lhe Jesus, para você entender algo aqui muito sério, para um judeu, quando um judeu diz eu sou, ou o judeu fica indignado quando alguém diz eu sou, porque o único eu sou é aquele que quando Moisés é enviado e pergunta, Senhor, quem eu vou dizer? Porque o Senhor chama Moisés e diz para ele, Moisés, quero que você vá libertar o meu povo. O clamor desse povo sofrido subiu diante de mim. Eu estou te levantando como libertador do povo. E ele diz, Senhor, mas eu vou chegar lá para Faraó e vou falar o que para ele? Quem é que me mandou? Diga a Faraó que eu sou te enviou. Porque Deus não tem explicação, irmão. Ele é ponto. Ele é e ponto, eu sou te enviou. Então o judeu, quando alguém está falando eu sou, ele está dizendo quem? Como assim? Você está dizendo que você é Deus? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acaba, ele não tem mais explicação. Ele é. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Não tem outra maneira de chegar até Deus. Com todo respeito, você pode colocar o nome de quem você quiser na frente, Deus dispensa todos. É só através de Jesus. É o único mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Único mediador. Aqui no versículo 11, nós podemos aprender alguma coisa a respeito desse Deus que servimos. Amém? Queria me delongar um pouco mais falando quem é Deus. E essas coisas tão importantes que a Bíblia ensina para a gente. Hebreus 1:1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Coloque aí no item 1. O que é que Deus fala, né? O que é que Deus fala? Porque aqui no versículo de número 11, é interessante ler, que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse. O que é que Deus fala? Eu o disse. O que é que Deus fala? E aqui em Hebreus 1:1 nós lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes no passado. Deus fala, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus fala. Amém? Amém? Deus é um Deus que fala. Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. A Bíblia diz que Deus falou com essas pessoas, falou com Davi, com Salomão. Deus fala, amado, Deus fala conosco. Deus fala com os profetas, através dos profetas. Deus tem preocupação em nos falar, em nos dar orientação, em dizer para nós. O nosso Deus não é um Deus que não pode falar. O nosso Deus fala, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Deus faz questão de revelar-se a nós, e Ele fala conosco para a glória dEle mesmo. Deus fala conosco. O Salmo 115, versículo 5 diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Sabe por quê? Porque eles não falam. O único Deus que fala é o único Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, alfa, ômega, princípio, fim, o Deus eterno, imutável. É o Deus que opera milagres, é o Deus que trata com o seu povo, é o Deus que ama a sua igreja, é o Deus que ama vidas, que ama pessoas, é o Deus que se revela individualmente a cada um de nós. O Deus que servimos é assim, amados. Ele fala mesmo. A Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras. De muitas maneiras Deus fala. Deus fala, e você começa a ler a Bíblia, começa a ver os textos, como Deus fala, a maneira com que Ele se move. Coloca aí o Salmo 81, versículo 7. Eu só vou citar os versículos, não vou ler todos, porque é muita coisa, mas eu vou citar os versículos. Esse aqui eu quero ler. Deus fala no meio do trovão: clamaste na angústia, e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Deus fala no meio do trovão. Deus fala através de um animal, chegou para Balaão. Deus fala através, Deus fala, de alguma maneira, Deus fala conosco. Ele tem preocupação, sabe irmão, eu não sei como é que você vê isso, mas um Deus todo-poderoso, preocupado com o indivíduo, com o ser humano.
Pastor, imagina, Deus nem sabe onde eu moro, Deus nem sabe quem eu sou, Deus não está nem preocupado com as minhas crises, com os meus problemas. Engano seu, amado, engano seu. Você sabe por que eu continuo pregando o Evangelho? E tem vezes que parece que a gente está pregando a mesma coisa. Eu prego o Evangelho porque eu sei que o nosso Deus é um Deus vivo, que Ele opera milagres, que Ele faz coisas tremendas, e que Ele continua falando conosco. E como é gostoso ouvir a voz de Deus. Deus fala através de um anjo, lá quando foi anunciar o nascimento de Jesus, falou através do anjo. E olha que privilégio, hein? Que privilégio. Que privilégio quando você pode só ver um anjo. Agora imagina o anjo chegar, aparecer e falar com você. E ele fala mesmo. Quando enviado por Deus, fala conosco. Ele fala na brisa. E com Isaías ele falou aonde? No templo. Ali ele contemplou a glória de Deus. Deus falou com ele, ele falou, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vi ao Senhor. E é interessante o que acontece quando Deus fala, né? Deus falou com Isaías, ele disse, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que quando ouve alguma coisa de Deus, só diz, eis-me aqui, envia-me a mim, e fica para uma segunda fase da vida, que só depois que ele vai decidir servir a Deus. A resposta natural de quem é tocado por Deus, é o desejo de servir a Deus. Isso é algo muito sério, irmão. E você pode ter percebido que quando você ouve Deus falar contigo, eu tenho uma experiência nisso que é algo tremendo. Uma vez eu escutei uma voz audível chamando o meu nome. Uma vez. Mas parece que foi agora. Que coisa tremenda. Que experiência. Como deixar de servir ao Senhor? Hoje o resfriado está feio. Como deixar de servir ao Senhor? Como desistir de Deus? Deus falou com Saulo, aonde? Na estrada. Deus não tem, irmão, quando Ele quer falar, Ele fala em lugares estranhos. Eu me lembro de uma senhora, que ela estava procurando uma resposta, aí disse que chegou lá no lugar onde faz aqui feitiçaria e tal, estava lá, e aí a pessoa lá, que faz os trabalhos, falou para ela, mulher, sai daqui. E ela ficou olhando, mas por quê? Aqui não é teu lugar não, vai procurar uma igreja. Até o diabo Deus usa, irmão. E ela saiu e foi procurar uma igreja, se converteu, entregou a vida a Jesus. Porque Deus fala. E é impressionante quando Deus olha para alguém e fala, não, eu vou trabalhar para salvar essa pessoa. Eu me lembro da época quando eu não conhecia Cristo ainda, Deus parece que foi me cercando. Você já teve essa experiência? Parece que Deus vai te cercando. Lá no trabalho aparecia um cara lá, falou de Jesus. Fui no outro lugar, fulano falando de Jesus. Fui no outro lugar, fulano falando de Jesus. A menina que fumava maconha com a gente. Cheguei lá na escola, falando de Jesus. Eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Deus estava usando pessoas para falar. Deus usa pessoas para falar com você. Deus falou com Gideão. Ele estava lá na eira, estava lá, malhando trigo. Deus falou com ele, ô Gideão, estou te levantando para fazer algo grande. Ele falou, quem? Eu? Eu não, Senhor, sou muito pequenininho, sou meio sem graça, não tenho valor. Mais ou menos é assim que a gente faz quando Deus fala. A gente fica dando desculpa, né? Moisés, quando Deus falou com Moisés, ô Senhor, eu estou gago. Não, essa tua gagueira não se preocupa, já levantei alguém para poder te ajudar. Porque Deus não aceita muito as nossas
os nossos argumentos, as nossas desculpas, as nossas mentiras. Deus fala conosco porque Ele sabe que pode. Com Ele nós podemos fazer proezas, maravilhas. Por isso Deus fala com a gente. Deus quer nos ver envolvidos na sua obra, no seu reino, fazendo a sua vontade. Amém, igreja? É assim que Deus trabalha. Deus fala conosco. Falou com Samuel. Samuel. Todos conhecem, não conhecem a história? Amém? Amém? Samuel, Deus estava falando. Por que Deus estava falando? Porque Deus tinha um propósito com a vida de Samuel. Quando você ouve Deus falar, você precisa ficar atento. E agora, pastor, ainda hoje, Deus fala como? Fala pela palavra. A palavra fala conosco. Você está lendo a Bíblia, de repente aquele texto salta no teu coração, aquilo faz sentido para você, ele começa a ter significado, algo muito, muito forte acontece no teu coração, é Deus falando. Mas Deus falou, puxa, essa palavra que Deus me deu aqui. Tem os irmãos que gostam de fazer sortilégio bíblico, né? Aí abre lá, e foi Judas e se enforcou. Não é assim, irmão, não é sorte, não. Abri a Bíblia, estava escrito lá, pastor. Pode até acontecer, uma hora ou outra acontecer isso. Não estou dizendo que não pode. Pode, Deus fala como Ele quiser. Mas não é normalmente assim. Quando você se dedica em compreender a palavra, estudar a palavra, não é só ler a palavra, não, é estudar a palavra, colocar em prática. Tem momentos que você está estudando e a palavra vem de encontro ao seu coração, Deus falando com você, falando coisas a respeito da sua família, da sua vida pessoal, da sua maneira de agir, Deus falando a respeito do seu chamado. Sabe como Deus falou comigo, irmão, a respeito do chamado? Eu vou ler com você. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Depois de um período de oração, eu tinha recebido uma palavra profética. Deus usou uma profeta para dizer que estava me escolhendo para o ministério. Eu era recém-convertido. 2, 3 meses, eu estava lá orando. Sabe, é bom orar, viu, irmão? Amém, né? Funciona, viu? E eu estava lá no meu quarto, orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que me falasse. Eu queria ter mais certeza. A gente, quando é novo na fé, a gente não sabe muita coisa, fica insistindo com Deus, e Deus é bom, misericordioso. E eu fiz isso, eu abri a Bíblia, orei, abri a Bíblia, e li esse texto aqui. Mas o Senhor lhe disse, Atos 9,15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Aqui Ananias está recebendo uma palavra de Deus para levar uma mensagem para o apóstolo Paulo. E foi esse texto que Deus falou comigo. Aqui fechou a questão, Deus falou e ponto. Amém? Deus fala pela palavra, irmão. Deus fala. Deus fala através dos seus servos. Continua falando. Tem hora que você está me ouvindo, puxa, pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Tem vezes que as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, aquela mensagem que o senhor estava pregando, parece que foi tudo para mim. Eu falei, né? Sei lá da tua vida. Mas estava pedindo uma resposta de Deus e aquilo encaixou certinho. Não existe coincidência. Existe propósito. Deus é um Deus de propósito. Amém, irmão? Deus trabalha com um propósito. Você não é um acidente, um por acaso.
Você, de repente tropecei e caí dentro da igreja. Não. Tem gente que diz, eu não sei o que estava acontecendo, eu senti uma vontade, entrei na igreja, ouvi uma palavra e a minha vida foi transformada. Eu fui na igreja. Eu me lembro de um irmão que disse que vinha para a igreja para dar um 7-1 na esposa. Sabe, a esposa estava pegando muito no pé dele, ele vinha para a igreja, fazer uma média. E aí, quando ele estava fazendo a média, Deus estava fazendo a média com ele. Estou te preparando, seu bobão. De repente, se converteu de verdade, se tornou um cristão nascido de novo. O outro vinha na igreja e ficava ouvindo, dava risada da mensagem. Tem um irmão aqui na igreja aqui, que era desse jeito. Ele ficava meio assim. Ele nem sabe, eu ficava olhando, quando estava pregando, eu olhava para a cara dele e via aquelas interrogação na testa assim. E de repente Deus pegou ele. Porque Deus fala. Você quando se expõe à palavra, pastor, o senhor que está pregando, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente nem imagina. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Eu já falei, quantas vezes eu falei, e aí chega alguém e fala, pastor, eu sei porque que o senhor estava falando isso. Deus estava falando comigo. Que responsabilidade. Porque Deus fala através da vida dos seus servos. Tem hora que você nem sabe, irmão, você encontra com uma pessoa, está ali, compartilhando com ela a palavra, e Deus está te usando para falar com aquela pessoa. Aí você conta um testemunho do que aconteceu, um testemunho simples. Na verdade não existe testemunho simples, existe o teu testemunho, que é muito importante. Lembra o dia que você entregou a tua vida a Jesus? Esse é o dia do testemunho. Alguém quando entrega a vida a Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Pastor, não sei o que é isso, porque você não entregou a vida a Jesus ainda. O dia que você entregar a tua vida a Jesus, muda a coisa. Tem gente procurando uma boa igreja. E Deus, na verdade, não está procurando gente que está procurando uma boa igreja. Deus está procurando pessoas que queiram salvação, que queiram um encontro com Ele. Porque Deus vai falar com você, irmão. Deus fala ao nosso coração. Quantas vezes. Um dia eu estava extremamente desanimado. Você já deve ter passado por isso, não? Vontade de sumir. Já teve essa vontade alguma vez? Se fosse possível, abrir um buraco, entrava, sumia, dá vontade de ir embora da cidade, dá vontade de ir embora da nação, dá vontade de morrer. Já teve essa vontade? Eu já tive. Eu estou ali no banquinho da igreja. Só que isso eu aprendi com o irmão que Deus usou para falar comigo. Falou, Toninho, eu era recém-convertido. Ele disse, quando você não tiver vontade de ir na igreja, vá na igreja assim mesmo. Porque se tem alguma coisa para acontecer, vai acontecer lá. Deus vai falar com você. E eu, como diz o caipira, ponhei reparo nesse negócio e carquei o pé firme. E era um daqueles dias que eu não estava afim nem de ir na igreja. Eu queria lá, entrar debaixo da coberta, boçar assim para cima, ficar ali assim. Sou ser humano igualzinho a você, viu? Fui na igreja. E de repente o pastor está pregando, e aquilo não fazia sentido, não tinha sentido, nada entrava. De repente, parece que a voz do pastor mudou assim, aquela voz veio de encontro comigo. E o meu coração de abatido, triste, desanimado, recebeu um novo ânimo, uma alegria, um desejo de servir a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus fala. Eu posso estar aqui pregando para você, está ouvindo a minha voz, mas atrás da minha voz tem uma voz muito mais poderosa do que a minha. Que Deus fala.
E se eu disser para você o que Deus falou agora, Ele falou, manda falar para meus filhos. Agora Deus falou comigo. Eu os amo. Deus fala, irmão. Deus fala. Deus fala. Aleluia. Tem hora que você está desanimado e Deus está dizendo para você, não desanima não, fica firme. Porque sabe, irmão, Deus fala com a gente. Ninguém conhece a tua dor, ninguém conhece o teu problema, ninguém conhece as tuas crises, ninguém conhece o que você passa lá no teu secreto. Deus conhece, por isso que Ele fala com a gente. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras que transformam a vida da gente, que muda. O discurso de Jesus estava pesado, estava duro de ouvir. Sabe que o discurso que Deus fala muitas vezes mexe com a gente, porque a gente tem que largar da zona de conforto, tem que largar do pecado, tem que largar daquilo que atrapalha, tem que largar de coisas que a gente tanto ama. E Jesus estava falando. Chegaram os discípulos e falaram, alivia aí Jesus, porque o negócio está pesado demais. Jesus, por quê? Não, o pessoal está indo embora. Ele falou, vocês também querem ir embora? Pode ir. E Pedro falou, mas espera, Senhor, para onde que nós vamos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Irmão, continua sendo assim, só Jesus tem palavra de vida eterna, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Deus fala através das circunstâncias, fala mesmo. Esse dia eu estava ali, fui almoçar, estava eu e a pastora, a gente foi almoçar rapidinho, tinha um monte de compromisso, o tempo estava assim, chegou o irmão lá, oi pastor, um amigo meu, pastor de uma outra igreja, posso sentar com vocês? Eu falei, pode. E ele começou a falar, disparou a falar, irmão. Eu fiquei assim, e ele, parecia uma máquina de falar. O Senhor falou comigo assim no meu espírito, presta atenção nele. E eu fiquei ali prestando atenção, quietinho, escutando ele. Escutei. De repente Deus começou a falar na boca dele. Era diferente, ele falava e Deus falava. Era uma coisa tremenda. E Deus foi falando comigo, Deus foi falando comigo, Deus foi falando comigo. Eu fiquei com uma vontade de me jogar naquele chão do restaurante, começar a orar. E a presença de Deus começou a tomar conta daquele lugar. Eu falei, Deus, o Senhor mandou ele aqui para falar comigo. Como o Senhor nos ama. Que Deus usa as pessoas, irmãos. Então, que você não entende porque você está passando por aquela dificuldade, aquele problema, né? Porque Deus vai usar você para falar com alguém. A tua vida vai falar, o teu testemunho vai falar, a tua experiência vai falar. Porque tem gente que pensa que é só ele que passa por aquilo, de repente Deus levanta alguém do teu lado para dizer, você está passando por isso? Eu já passei por isso, e foi assim que Deus tratou, e foi assim que Deus fez, e foi assim que Deus revelou a vontade dele para a minha vida. E você pensa que aquilo não está fazendo sentido, mas está fazendo sentido para aquela pessoa que está passando por aquilo. Por isso que é importante que a igreja testemunhe, que a igreja se torne boca de Deus. Eu não tenho que pregar porque eu tenho que apresentar números para as pessoas e dizer quantas almas eu ganhei, quanto que eu fiz. Não é por isso que eu prego. E não é por isso que você tem que pregar. Nós precisamos entender por quê. É porque Deus quer falar com a humanidade. Deus quer falar com pessoas. Deus quer falar que ainda existe uma porta de salvação chamada Jesus. E Deus vai usar você como boca de Deus para falar isso para as pessoas. É por isso que nós temos que falar. Porque Deus nos levanta para que nós nos tornemos um instrumento nas mãos dEle. Não é por status, não é porque eu produzi, que eu fiz números, que não sei. Não é por nada disso. Equivocado está aquele que assim pensa. Deus nos chama. Sabe por que você mora onde você mora? Porque Deus quer falar através de você ali. Você trabalha onde trabalha. Você estuda onde estuda.
Você está onde tem estado porque Deus quer falar através da sua boca, através da sua vida. Permita-se ser usado por Deus, porque Deus fala de diversas maneiras. Fala com o profeta, fala com o homem, fala através da circunstância. Deus fala quando nós oramos. O Espírito Santo vem e revela coisas do íntimo do coração de Deus. Nós temos que estar pronto para ouvir Deus, irmão. Tem que estar antenado, ligado. Muitas vezes Deus falou comigo e eu não prestei atenção. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Me dei mal. Me dei mal. Quando a gente quer fazer a vontade da gente, não quer fazer a vontade de Deus. Se nós fôssemos sábios o suficiente, nós iríamos procurar sempre, em todas as nossas decisões, procuraríamos saber ouvir a voz de Deus no que diz respeito àquilo que estamos para fazer. Sabedoria. Um erro nosso pode nos custar um desvio tão grande do caminho que você nem imagina. Quando você toma uma decisão precipitada, quando você diz não para Deus, quando que ao invés de continuar na caminhada, apesar dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas lutas internas, você diz, não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque, irmão, presta atenção, Deus não muda de opinião. Facilmente. O propósito que Deus tem contigo, meu Deus do céu, está totalmente diferente essa palavra. O propósito que Deus tem com a tua vida, irmão, não vai mudar por causa da tua emoção, dos teus sentimentos, das tuas erradas, das tuas pisadas no tomate. Conserta, reenquadre-se no plano, no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Deus vai continuar falando. Eu confesso para você que fui teimoso muito tempo. Do dia que Deus usou uma moça para falar, quando eu aceitei a Cristo, me chamando para o ministério, eu demorei muito tempo. Um dia eu dobrei meu joelho e falei, Deus, ainda, o Senhor quer me usar. E o Senhor falou para mim assim, eu não mudei, meu filho. E depois você vai lá em Malaquias e vê uma das características de Deus é que Ele é imutável. Deus não muda o seu propósito conosco. Deus continua com o seu propósito firme, decidido. Deus continua com o plano que originalmente Ele começou. Ele vai continuar. É nós que nos afastamos do propósito de Deus e sofremos com isso tremendamente. Muitas vezes você não escuta o que Deus está falando com você. Você vai teimosamente porque você quer que a tua vontade prevaleça. É um problema, é um perigo isso, irmão. Querer viver pela própria vontade. Tem gente que sofre. Aquela caminhada do povo de Israel até a terra prometida era coisa de dias. Demoraram 40 anos. Por teimosia, por desobediência, por murmuração, por queixa, por reclamação. Não entenderam que Deus tinha um propósito com aquela nação. Deus tem um propósito com a sua vida. E importa que nós entendamos o propósito específico de Deus conosco. Tem um propósito geral de Deus, qual é? Que você fale de Jesus. Amém. Qual o propósito geral de Deus? Amplo de Deus, é que todos sejam salvos. Agora Deus tem para a tua vida, irmão, um propósito específico. Você precisa buscar de Deus, compreender a voz de Deus, se enquadrar naquilo que Deus quer. Pastor, Deus quer que todo mundo seja pastor? Claro que não. Senão ia ter mais pastor do que ovelha. Não é esse o propósito de Deus, que todo mundo seja pastor. Um engano quando muitas vezes você coloca um monte de gente para ser pastor na igreja. Um equívoco. Porque não é assim que Deus trabalha, irmão.
Pastor tem que ter rebanho. Amém? Você tem que entender o propósito de Deus para a tua vida. Pastor, mas tem tempo em que a gente fica meio de stand-by, assim, estacionário? Pode acontecer? Claro que pode. Pode. Porque tem momentos que Deus precisa nos levar para um momento de reflexão, de reenquadrar o propósito, de entender o que Deus tem para a minha vida. Tem alguém que foi chamado, não para ser pastor, mas para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, mas tem que fazer a diferença ali. Deus fala. Segunda coisa, o que Deus cumpre? O texto diz, eu também o cumprirei. Deus cumpre o que fala. É diferente do homem, né? E ainda mais quando o ano que vem, agora você vai ver o que vai acontecer. O cara promete o mundo e o fundo. Cumpre? Só Deus. É muito fácil prometer as coisas. A gente celebra casamento há muito tempo. Eu já fiz muito casamento que não virou em nada. Falei, pastor, o senhor é pé frio, né? Antes a culpa fosse minha. É que o cara vai no altar e cumpre e promete, até que a morte nos separe. Aí o cara separa. Falei, quem que morreu? Alguém deve ter morrido, né? Morreu ele. Sua palavra morreu. O cara não cumpre a palavra que diz. Mas pastor, o senhor não conhece aquela jararaca que está lá? Quem cria cobra, vai ter cobra, né, irmão? Está entendendo ou não? Hoje está muito simples esse negócio. A pessoa casa, descasa, porque não tem palavra mais. Não tem integridade na palavra. Não é firme na palavra. É mais fácil separar do que ficar casado. Porque para ficar casado você tem que resolver um problema de caráter teu. Não, mas é o outro que é... Não, é teu, primeiro é teu, depois do outro. O outro é o outro. Cada um tem que resolver o seu. Mas não é fácil. Porque o difícil da relação sempre é uma pessoa. Eu posso afirmar que a pessoa difícil na relação não é o outro, é você. Mas o outro também é difícil, claro. Quando ele olhar do ponto de vista dele, ele tem que entender que o difícil é ele, não você. Nós brigamos porque nós somos intransigentes. Bem, mas não vou falar sobre isso. Estou falando sobre falar uma palavra e cumprir o que falou. O homem falha, Deus não. Deus, ele diz e ele cumpre. É muito fácil falar. O difícil é, para Deus não é difícil, para nós sim. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão e Sara, você vai ter filho. A Sara falou, impossível. Deus disse, mas eu estou falando, vai acontecer. Que Deus fala, acontece. Por isso é importante escutar a voz de Deus e aprender a discernir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, meu irmão, acontece. Escute bem. Eu orei, eu estou falando sério. Eu orei, mais de um ano eu orei. Quando eu conheci aquela senhora, que é minha esposa, que eu não sei onde que ela está hoje. Não veio? Dona Bernadette, nós vamos conversar depois quando chegar em casa. Bem, alguma coisa com certeza aconteceu, né? Porque ela é fiel demais. Mas quando eu... Sabe que você orar um ano, insistindo na oração, que você queria ouvir a voz de Deus, orando.
E Deus não falava, e Deus não falava, e Deus não falava. Meio-dia eu fui lá no lugar de oração, que era no cenáculo, lá na Assembleia de Deus, tinha um lugar aberto, ficava aberto o dia inteiro para oração. Volta e a pessoa chegava lá, orava 1 hora, 2 horas, e eu fui lá. Fui na hora do almoço, orando e clamando a Deus: Deus, eu preciso de uma resposta. Eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a tua. Eu não quero errar nisso. Presta atenção, irmão, que eu estou falando. De repente o Espírito Santo falou comigo: eu separei ela para ser tua esposa. Que coisa boa, irmão. Diga comigo, glória a Deus. Casei. 1 ano foi uma tragédia. 2 anos a tragédia piorou. 3 anos o negócio ficou tenso, que eu queria matar ela, ela queria me matar. 4 anos o negócio estava a ponto de mandar uma bomba dentro lá, para ver se matava aquela baixinha. O que você pensa numa situação dessa? Não estou falando de 4 dias, eu estou falando de 4 anos. Todo dia era briga. Todo final de semana eu falava, eu já me preparava, saía do trabalho e falava: bom, agora vai começar. Sabe a história do cara que chegou em casa, né? Falou assim: mulher, traz uma cerveja, antes que comece. Aí pediu. Passou, depois de ele pedir, traz um amendoim, agora traz um cafezinho, agora traz não sei o quê, antes que comece. Daqui a pouco ela começou: mas você é um preguiçoso. Já começou, entendeu? Em casa, eu falava assim, chegava o final de semana, eu falava assim: vai começar. E eu pensei em desistir. Aí chegou numa altura do campeonato que eu estava orando, que é difícil, irmão. Não resolva as coisas sem orar muito. De repente o Senhor falou comigo: eu não disse para você que era a minha vontade, por que você quer desfazer a minha vontade? Eu não brinco com Deus, eu não brinco com a voz de Deus, eu não brinco com a voz do Espírito Santo, eu não brinco quando Deus fala. Sabe por que eu não brinco, irmão? Porque brincar com isso é suicídio, é se dar mal. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus exatamente para você saber reagir nas circunstâncias da sua vida. Você tem que entender quando Deus está falando contigo. Deus não é menino para sair brincando, casa, descasa, compra, não compra, vende, não vende, muda de cidade. Tinha um pastor aqui na cidade, eu não vou dizer o nome, de repente ele falava para a igreja: Deus mandou ir embora. De repente ele voltava para a igreja e falava assim: Deus mandou ficar. Aí de repente ele falava de Deus: Deus mandou embora. Aí depois ele falava: Deus mandou ficar. Eu falei: esse Deus confuso, não é? Acho que Deus deve estar meio perdido lá no céu, na administração dele. Você está me entendendo, irmão? Porque Deus não fica mudando assim de propósito. Deus tem um propósito. E quando Deus estabelece um propósito na sua vida, não é para ficar mudando o propósito, é para cumprir o propósito que Deus tem para você. E deixa eu lhe falar uma coisa: não confunda a paternidade de Deus com paternalismo. Quem te dá propósito é o Pai, é paternidade de Deus. Paternalismo tenta te conduzir manipulando você, que é diferente. Entenda isso. Paternidade é uma coisa, paternalismo é outra. Paternalismo fala o que você quer ouvir. Paternidade de Deus manda dizer o que você precisa ouvir. É diferente. E Deus falou comigo: escuta, eu não falei para você que ela é tua esposa? Fica quieto. Então aguenta a bucha. Mas o milagre veio, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Deus cumpre as suas promessas. Diga amém.
Você pode ter certeza disso, irmão. Aprenda a ser firme em Deus. Deixa de ser menino. Deixa de ser infantil. Sabe o que o salmista falou? Aquieta-te, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Sabe o que o salmista estava dizendo? Fica quieto aí, vontade. Você não pode controlar minha vida é controlada por Deus. Aquieta-te, minha alma. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, Deus o sabe. Aquieta-te, minha alma. Por que você tem que aprender a jejuar, buscar, orar? Porque você tem que aprender a ter controle da tua vontade, da tua emoção. Tem que deixar de ser menino, de ser criança, de ser infantil na fé. As coisas não vão bem? Não brinco mais de secreto, não vou mais na igreja. Que abestado. Está indo tudo bem agora, eu vou para a igreja. Olha como Deus está sendo bom comigo. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Se você está sentindo bem ou está sentindo mal, Deus continua sendo bom. Não vou mais servir a Deus. Não é que você não vai servir, você nunca serviu a Deus. Terceira coisa, e vou encerrar aqui. O Deus que executa, diz o texto aqui, também executarei, o executarei. Sabe o que é isso, irmão? Quando Deus intervém, quando Deus opera, quando Deus está trabalhando. E assim, você vai ver Deus, no meio das coisas, colocando a sua santa e bendita presença, a sua mão amorosa, a providência de Deus, a porta abrindo. Você fala, meu Deus, como que isso abriu? Como que isso aconteceu? Como é que eu estou aqui nesse lugar? Deus estava trabalhando, Ele estava executando o propósito dEle na sua vida. 1 Reis 18, 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta vozes, porque Ele é Deus. Falando aqui, Elias está zombando dos profetas de Baal. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Grita aí para o seu Deus, fala com Ele, quem sabe Ele vai responder. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que nosso Deus está atento, Ele não dorme. Ele está executando os seus projetos, aleluia. João 5,17 diz, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Sabe o que é isso, irmão? Nosso Deus não está desatento com a sua vida. Deus não está fazendo pouco caso de você. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dificuldade, e Ele está trabalhando até agora, no projeto que Ele tem na sua vida, irmão. De vez em quando você vai falar, que coisa estranha que está acontecendo. Que será isso, pastor? Sabe o que é? Deus está fazendo assim com você, ó. Para cá, querido. É nessa direção. Mas eu estou querendo. Não. E aí Deus dá uns empurrãozinhos assim. De vez em quando agita a gente, né? Os empurrão de Deus. Deus está tirando alguma coisa porque está atrapalhando. Deus está acrescentando outra. Você fala, não estou entendendo. Está doendo. E dói. E dói. Ajustar-se ao propósito de Deus muitas vezes não é fácil para nós. Nós precisamos estar com entendimento, com revelação de que Deus está trabalhando na nossa vida. Diga para o teu irmão do lado, olha, irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Diga para ele, não se esqueça disso, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto a gente não entende isso, nós ficamos sofrendo. Salmo 127, versículo 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão
que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Pastor, você desculpa, eu não posso muito trabalhar na obra, porque eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais. Pastor, eu não posso trabalhar na obra porque agora eu estou velho. Pastor, eu não posso trabalhar na obra porque agora eu estou novo. Pastor, eu não posso trabalhar na obra porque agora eu estou fazendo faculdade. Pastor, eu não posso trabalhar porque agora nasceu o neto. Né, Nelson? Não? É brincadeira, irmãos. Eu não posso. Sabe por quê, pastor? Agora aumentou demais o trabalho. Deus me abençoou tanto que eu não tenho mais tempo. Irmão, nada disso é justificativa. Porque você pode trabalhar. Se você não tiver a bênção de Deus, o cuidado de Deus, você vai trabalhar e não vai conquistar nada. Porque Deus dá aos seus amados. Tem algum amado do Senhor aqui? Não, fala com fé. Tem algum amado do Senhor aqui ou não? Não. Tem gente que nem levantar a mão não levantou. Tem algum amado do Senhor aqui ou não? Ah, você está entendendo. Porque o texto diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Eu tenho que ter revelação do Espírito Santo, tenho que entrar nessa dimensão profética, tenho que aprender a mergulhar no que diz a palavra de Deus a meu respeito. Eu sou um amado teu. Tem promessa que Deus faz só para aqueles que são os seus. Sabe o que eu mais quero na minha vida, irmão? Estar nesse lugar, pertencendo a Deus. Quando você se ajusta à vontade de Deus, você está se colocando exatamente na posição que Deus quer, porque Deus dá aos seus amados, Deus tem promessa àqueles que Ele ama, Deus tem promessa àqueles que são filhos, Deus tem promessa àqueles que estão na presença dEle. Quando você se afasta da presença de Deus, você começa a sofrer. Por que você está sofrendo? Porque você não está na dimensão exatamente daqueles que são amigos de Jesus. E Jesus disse: aquele que é meu amigo, cumpre os meus mandamentos, faz a minha vontade. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. Em nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, aleluia, quem o impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Que lugar tremendo de viver, irmão. Que lugar tremendo de viver quando você vive na presença de Deus. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Pastor, está difícil. Espere em Deus, irmão. Pastor, a luta é grande. Espere em Deus. Mas me disseram: espere em Deus. Mas me ameaçaram: espere em Deus. Mas espera em Deus. Existem pessoas que estão atrás de soluções mirabolantes, respostas mágicas, coisas que aconteçam de repente assim, mas que você não tenha que fazer nada. Vou dizer uma coisa com muito amor: Deus é um Deus que trabalha com processos. E tem coisa que só o tempo para acontecer. Tem gente criando a sua maneira de servir a Deus. Mas o Deus verdadeiro só tem um jeito de servi-lo: temendo a Ele, servindo a Ele. Começa escutando Deus falar, sabendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, e sabendo que Deus não falha nos seus propósitos. Amém? Fecha os teus olhos. Não precisa levantar, não.
sentadinho como você está. Eu queria encorajar você, se é que Deus falou com você essa noite, e eu espero que o Senhor tenha falado, que você se renda a Ele, que você volte teu coração a Deus, e peça para o Senhor abençoar você. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está meus irmãos, minhas irmãs, teu povo. Aqui estão essas vidas diante do Senhor, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja tomando o íntimo de cada um dos meus irmãos e fale com eles. Fale a respeito da luta, da dificuldade, do problema, da adversidade, da aflição de espírito. Restaura vidas, reinicia o processo de novo. Dá a graça a teu filho, a tua filha, que um milagre aconteça na vida dos teus servos. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Abençoa a vida dos teus servos em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos para abrir caminhos onde não existem caminhos, para dar uma certeza tão real ao coração do teu filho e da tua filha, de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está fazendo algo novo na vida do teu servo e da tua serva. Abençoa meu irmão, Senhor. A tua palavra diz que nunca se viu um Deus igual ao Senhor. Aleluia. O Ramase Kandaramai. Sheramakandasturamai. Alcança a tua igreja, Senhor. Nunca se viu um Deus igual a ti, Senhor, que trabalhe para o bem daqueles que esperam no Senhor. Ah, meu Deus, faz algo tremendo, algo novo, algo sobrenatural na vida da tua igreja. Espírito Santo, sopra agora neste lugar. Sopra, Espírito Santo. Alcança a vida deste homem, desta mulher. Alcança esta pessoa que está nos assistindo agora mesmo. Sheramakandasturamai. Espírito Santo de Deus, muda o coração desse homem, muda o coração desta mulher, muda esse ambiente, Senhor. O Espírito Santo me mostra que a tua casa está escura, você tem sentido um peso, você está se sentindo aflito, angustiado, e agora mesmo o Senhor manda um anjo aí para limpar, para libertar, para tirar você desta aflição, dessa angústia. Deus me mostra o anjo do Senhor entrando nesse lugar. Deus está dissipando as trevas, o peso, a escuridão sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus, um milagre já está acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vem com esta glória neste lugar, Senhor. Vem com tua glória neste lugar. Tua presença é real aqui. Muda o ambiente espiritual de cada vida em nome de Jesus.
Ah, meu amado, Deus está te convidando para um outro nível de intimidade, de relacionamento com Ele. A glória dEle está aqui, a glória dEle se move neste lugar, aleluia. Adore ao Senhor, vamos ver se vocês... Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu tudo sobre você, e te amo medo, que me faz dizer, Moisés, suba. Vou convidar você a ficar de pé, fica de pé. Adore ao Senhor. Faz entender. Adore ao Senhor. Deixa Deus gerar esse ambiente sobrenatural na tua vida. Vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender, vamos, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você. Aleluia, Jesus. Você recebeu essa palavra no teu espírito, irmão? Amém?